O egoísmo. O egoísmo tem como base o sentimento do interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolva outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o progresso moral. Então, o egoísmo, né, como diz, como está no Evangelho, né, no livro dos Espíritos, o egoísmo ele é a chaga da humanidade. Porque é justamente o egoísmo que nos impede de sermos quem deveríamos ser, né? Que nos impede de amar, de auxiliar, de fazer o bem. É a pessoa pensar unicamente em si, né? Ela, por exemplo, numa casa tem 5 pessoas e ela está com fome, pensar unicamente em si. Ela vai ali, come o máximo que pode para saciar sua fome, sem se preocupar com os demais, né? Sem se preocupar com os demais. Então, é um ato de egoísmo, por exemplo, né? Pensar só em si e não pensar no outro, não pensar. O egoísmo impede de querer compartilhar, de dividir com as demais pessoas por igual, né? O egoísmo ela impede essa pessoa de ter esses sentimentos nobres, de compaixão, de acolhimento. O egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. Está no fundo de todos os vícios e daí deriva todo o mal. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Quanto menos valor a gente der às coisas materiais, né, mais depressa vamos evoluindo. Porque é o apego ao materialismo que também nos atrasa. O homem egoísta é muitas vezes levado a sê-lo pelo egoísmo dos outros. Se estes pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes faz egoísta por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Então, né, como ele diz aqui, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Ou faz com que ele não queira agir dessa forma, porque ele não se agradou da forma como o outro agiu. E não deseja ser assim também. Ele sentiu que aquilo dói, que aquilo machuca, e resolve fazer de outra forma. Como provemos a destruição do egoísmo em nós? Começando por dar exemplo, como Jesus fez, tornando-nos mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios, compreendendo o efeito do nosso egoísmo. Iniciamos o nosso processo de reforma íntima. Então, por isso que o homem ele tem que estar focado em si, né? Em corrigir os seus atos. Porque volta e meia a gente pode estar, quando a gente está voltado os olhos para nós, para os nossos defeitos, para as nossas ações, para a forma como agimos, a gente consegue identificar quando erramos, né? A gente consegue identificar os nossos atos de egoísmo. E a gente começa a se esforçar para combatê-los, né? Então, se essa atitude minha foi egoísta, né, eu vou me esforçar para combater isso em mim. Mas se eu não tiver com meus olhos voltados para mim e voltado para o outro, né, olhando os defeitos do outro, esses meus defeitos continuarão por séculos, talvez, por reencarnações e reencarnações, até que, enfim, eu me volte para mim e diga, agora eu vou tirar as ervas daninhas de dentro de mim. Eu vou cuidar de mim, eu vou olhar os meus defeitos, eu vou me tornar uma pessoa melhor, né? Ao invés de querer tornar o outro melhor. Aí você vem, passa sua reencarnação aqui todinha, tentando consertar as pessoas, todo mundo ao seu redor, e quando você volta, né? O que foi que você fez de bom? O que é que você aprendeu? Ah, eu estava ocupado, eu estava cuidando do outro. Não.
Você foi lá para cuidar de você, espiritualmente de você, para tirar o seu egoísmo, para aparar as suas ervas daninhas, e não as do outro. O outro, cada um vai cuidar a seu tempo. Então, cada um vai ter o seu tempo, né, de se cuidar, de se limpar, né, de se depurar. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciamos o nosso processo de reforma íntima. Então, não dá para a gente fazer uma reforma íntima sem a gente compreender as nossas fraquezas, sem a gente ter humildade para compreender o quanto ainda somos falhos, o quanto ainda temos erros a ser corrigidos. Quando a gente começar a compreender que os nossos pensamentos ainda são errôneos. Ah, mas eu não faço, só penso. Então, não faz, mas ainda pensa, então ainda tem que ser corrigido, né?